o precatório é para grandes empresas. Mas ele não distingue isso. Porque aí vem aquela discussão mais filosófica e ideológica do que jurídica. E nós temos que enfrentar essa discussão agora. É justo eu pagar 20 bilhões, 20 milhões de passivo tributário para uma empresa que ganhou uma ação, ao invés de destinar esse valor para uma certa área? Mas, em compensação, é justo essa empresa deixar de receber? É justo eu gerar dívida interna? Isso é gerar dívida. Né? Quem vai pagar essa dívida? Aonde eu vou contabilizar essa dívida? Eu vou jogar no sistema da dívida pública interna? Eu vou criar os procedimentos de venda de título de dívida pública, que é o que Maria Lúcia Fatorelli vive batendo, para pagamento desses precatórios e remuneração posterior? Então, assim, parecem teorias da conspiração, mas não são. São coisas lógicas que o Estado já demonstrou como atua. Eles vão criar uma grande dívida, se isso passar, que um dia vai ter que ser saldada, inclusive por pressões políticas. Tem uma empresa que tem 20 milhões de passivo tributário para receber, é uma empresa que tem uma influência política grande, né? E essa influência política vai exigir do Estado outras alternativas. E qual vai ser ela? Remunerar uma dívida pública, vender o título, ceder esse título, né? Nós tivemos agora aprovado uma legislação que possibilita ao procurador federal fazer um acordo. Você viu isso? Né? Você pode fazer um acordo. Você pode fazer um acordo agora com pagamento por até 6 anos, né, do precatório. Ele vai te pagando todo ano, ele vai te pagando um valor até quitar. Né? Mas é um acordo. E tem um design. E por que, que mal pergunta, e por que a pessoa faria isso? Para receber logo. Porque os precatórios não alimentares entram naquela fila de passivos. Né? Então, existe precatório de Estado e município. Por exemplo, esses dias a gente estava discutindo nos estados da Bahia, que tem 32 anos. Não paga. Nossa! Aliás, Aqui eu em não sei se tem Brasília, algum estado que paga. é difícil, né? Aqui em Brasília nós estamos pagando os precatórios de 92 ou 95. Nossa. Aqui no Rio Grande do Sul, nem notícia. Pois é. Se Aí alguém você aí vê... sabe, me ajude. Pois é, não tem nem notícia de pagamento em muitos estados. Então aí você se pergunta, por que eu não faria? Porque eu vou ter um deságio, vou perder um pouco de dinheiro e vou receber isso parcelado, mas eu vou receber. Né? Aí agora vem uma nova proposta dizendo o contrário. Não, vou usar esses recursos para pagar outra área. Então ele está frustrando, na verdade, a própria intenção do governo. E é isso que eu não entendo desse governo, fora as ideologias. Nós estamos falando de parte técnica. Né? O que eu não entendo, Jane, é como ele consegue brigar com ele mesmo. Ele manda uma proposta aqui, amanhã ele manda outra completamente contrária. E que se choca. É. E aí o que isso gera? Dinheiro para advogado. Então, o Brasil é o Sim, país dos advogados. Só não ganha dinheiro quem não quer. E o mercado previdenciário agora está super aberto. Não que isso deve ser encarado como uma forma de, como é que se diz? Um meio espúrio de ganhar dinheiro. Não é isso. É porque onde há injustiça, o advogado que deve imperar. Onde há injustiça, é o advogado que leva o caminho, que constrói o caminho da justiça. Isso para o Estado é ruim, né, Diego? É bom para o advogado, mas Estado. as coisas deveriam ficar para aquele nível de divergência, aquele nível mais. Então, assim, tudo acaba sendo judicializado, né? E o custo do Estado mesmo, né? É Continua custo do sendo o próprio Estado pagando. É a questão das perícias médicas que eu citei. Nós estávamos discutindo que eu estou gastando muito com perícia médica judicial. Tudo bem. Em 2013 eu gastei 74 bilhões, perícia judicial. E em 2017 eu já estava gastando 170. Mas o que aconteceu entre 2015 e 2016? Primeira fase do pente fino. 2017, 2018, renovação do pente fino. 2019, Lei 13.846, que cria a carreira da perícia médica, aumenta o bônus e renova a fase do pente fino. Esses benefícios indeferidos foram para onde?
judiciário. No E aí o judiciário. judiciário hoje quer o quê? Quer evitar o pagamento do perito, quer cortar o pagamento do perito, quer limitar o trabalho diário do perito, mas ele não pensa em resolver a origem do problema, que é o próprio Estado. Uhum. Então, hoje nós vemos o judiciário numa linha, né, defensiva, jurisprudencial, econômica. A teoria econômica do direito tem tomado conta do processo previdenciário, estava tomando conta, porque, na minha visão, nos últimos 2 anos, nós estamos ganhando muita coisa. Né? Então, a Sim. teoria econômica do Passou um direito... pouco. Eu acho que, Diego, de tanto o INSS chegar nos tribunais e dizer assim, isso vai quebrar a Previdência, aquilo vai quebrar a Previdência, aquilo outro vai... Sabe o lobo, né? Eu acho que o judiciário já não acredita mais nesse Exato. tipo de discurso. A gente teve vitórias importantes nos últimos tempos. O tema 942, a aposentadoria híbrida, né? Várias questões, a 810... Então, vários temas realmente O adicional de importantes. 25%, né? Sim, que no STJ passou, né? Vários outros temas, assim, são raros os processos que o BDP participou e que perdeu o direito do segurado. Não que o BDP defenda o direito do segurado, mas defende a razão justa, né? E é o que você falou, aquela historinha do lobo mau assoprando a casinha, deu uma desgastada, né? Deu. Desgastada. Ele Só que precisou... eu acho que está precisando, está faltando uma alteração dos paradigmas. Nós precisamos mudar os paradigmas. O judiciário precisa enxergar as coisas de outra forma. Eu não estou lidando com dinheiro, eu estou lidando com ordem social. E se eu não tenho ordem social, que é a base principiológica de todo o sistema de seguridade, o Estado desmorona. Não por menos o Brasil coloca na sua bandeira apenas 2 palavras: ordem e progresso. Demonstrando que a ordem social interna e externa ela é indispensável para o progresso da nação. Então, o judiciário está começando a enxergar isso, em ver o sistema de seguridade social não como uma despesa, mas como um instrumento coordenador de ações, como um instrumento garantidor de paz social e de progresso. Porque se eu não circular dinheiro na economia, Jane, o país quebra. O Brasil é o único país do mundo que pode ter o orgulho, a depender de quem pensa, de ter o maior índice de concentração de renda. E que todo dia aumenta. Nosso índice de Gini é quase 54. Né? O país desigual, ele tem que ser acima de 50. O nosso é quase 54. Nós ocupamos o primeiro lugar no mundo em desigualdade social. E, ao mesmo tempo, nós temos uma linha judicial dizendo o contrário. Vamos segurar mais, vamos segurar mais. Por quê? Porque eu estou gastando dinheiro. Não, mas você deixa de gastar dinheiro com distribuição de renda, mas você gasta dinheiro com bobagem, com corrupção, pagando 240 mil num respirador de R$1.000. Então, né? O país precisa mudar os paradigmas. O judiciário, na minha opinião, deve ser o coordenador dessa mudança. Tá certo. O pessoal está perguntando aqui, Diego, uma das perguntas, a regra de transição incide sobre a aposentadoria híbrida no caso das mulheres? Incide, né, Diego? Incide sim. Esse ano 2020 é 60 anos e meio, ano que vem é 61, depois 61 anos e meio e 62 em 2023, né? Nós estávamos falando antes, Diego, das regras de transição, e uma coisa que eu fiquei chocada em saber, quem me ajudou, quando eu tenho dúvidas sobre regime próprio, assim, as mais complicadas, assim, eu falo com o Alex Sertão, né? Sim. E aí eu vi um negócio assim, eu disse, meu Deus, não tem regra de transição na aposentadoria por idade do servidor público. Não tem. Aí hoje, Diego, apareceu uma cliente no escritório, ela tem 8 anos, acho que é, de regime próprio, e tem 60 anos e meio de idade, tá? Então, ela teria, se fosse por idade, e aí a minha funcionária diz assim, não tem regra de transição, onde é que está a regra? Eu não estou achando a regra, não há, não tem.
Quando que essa pessoa vai se aposentar? Na compulsória. Vai se Uhum. aposentar na compulsória, né? Lá aos Então, 78. quantos anos de contribuição ela tinha, que você falou? 8 anos? É, Ih, vai para expulsória. vai Então, para compulsória. É 23, isso? Vai para compulsória. mas na regra Então, anterior ela também não conseguiria, porque ela teria que ter 20 anos, né? Na idade que ela não, tem. mas não bastava 10 na 10 seria aposentadoria por suposto idade. por idade. Né? Por Isso, idade, por se eu não... idade. Estou falando por Isso está idade. Por certo. Porque idade. ela tem que esperar Uhum. mais 2 anos e aposentar aos 62, Sim. né? Seria o caso dela. Mas, de Mas fato, a no regra... caso não tem regra de transição, né, Diego, Não, para aquela, aposentadoria por aquela idade. regra acabou. Aquela regra É, acabou, né? É isso. porque a E aí, aposentadoria então, por assim, idade do servidor quase não era executada. Eu lido muito com o servidor público federal aqui uhum. em Brasília, né? Ela quase não era executada. Normalmente o servidor aposenta por tempo. Sim, A né? regra geral ele aposenta Uhum. por tempo. Então você não tinha muito uma discussão ali em torno da aposentadoria por idade. Acabou que ela foi esquecida. Ela foi Sim. esquecida. Eu- sabe que eu acho que às vezes é isso mesmo, assim, e uma das coisas que a gente percebeu na reforma, né, Diego, é que é muita, é muita mudança mesmo num único momento. Então, a Hum, chance de coisas passarem despercebidas mesmo, assim, passar, ou que esqueceram de mudar aqui, mudaram lá, esqueceram aqui, coisas assim que acontecem em função da forma, muita coisa em pouco tempo, né? Uma coisa sim. meio atropelada. Então, aqui eu acho que é uma coisa que a gente percebeu da reforma também. E em texto, assim, também muito confuso, remete para cá, remete para lá, e gerando essas dúvidas, né? Isso Sim. tem acontecido muito, né? Com o servidor não é só esse vácuo que nós temos na aposentadoria por idade. Existe, na minha opinião, um vácuo também em relação à regra de transição da aposentadoria da pessoa com deficiência para o serviço público. O servidor público, até a reforma da Previdência, não tinha regulamentação da aposentadoria da pessoa com deficiência. O Judiciário, por mandato de injunção, utilizava a Lei Complementar 142. Né? O IBDP propôs, pelo deputado Rodrigo Coelho, uma emenda, né, falando que a Lei Complementar 142 seria utilizada para a concessão da aposentadoria da pessoa com deficiência do servidor. Só que na nossa emenda tinha um parágrafo, que eu escrevi, lembro muito bem dele, né, que o valor da remuneração e o cálculo do benefício seria de acordo com o direito que ele teria acumulado. Um exemplo. O servidor entrou antes de 2003, tinha direito à integralidade e paridade? Tinha. Se ele cumprir as regras de acesso, ele teria direito à integralidade e paridade. Se era pela média, a média dele ia ficar limitada ao teto do cargo, e não ao teto do INSS. Só que isso foi esquecido. Nossa emenda foi aprovada, mas esse dispositivo não foi incluído. Entendeu? Então, o que acontece hoje? O servidor público federal que quiser se valer da regra de transição da pessoa com deficiência, da regra transitória, que não é regra de transição, é regra transitória, ele vai ter aposentadoria até o teto do INSS. É equivalente a tirar-lhe o direito. Uhum. Né? Ou Sim. obrigá-lo a migrar para o regime de previdência complementar. Porque, por conta desse esquecimento, o prejuízo financeiro é enorme. Né? E nós tivemos vários esquecimentos assim, né, Diego? Vários. Várias coisas assim que. É isso que eu digo assim, às vezes parece realmente que eram tantas coisas, tantas emendas, enfim, que de repente se perdeu algumas coisas. Algumas coisas eu percebi assim, foi dado uma atenção especial, né? Em outras, assim, as coisas se perderam, né? Sim. Muito, Só para muito lembrar, bom. Diego, esse é o assunto que você vai falar na pós do SERS, né? Já gravou, Diego? Já gravei, Já essa aula eu já gravou? gravei. Já. Ah, Eu que já bom, gravo a então. aula de Então, esse, previdência complementar, né, do servidor público, isso, com que pressa. bom. O Diego Cheruli é um dos nossos professores na pós-graduação do SERS. Inclusive, quem está participando está concorrendo a uma bolsa. Tá? Amanhã o pessoal divulga e eu vou replicar aqui também, né? Então, é um dos nossas grandes estrelas. O Diego foi meu aluno, Diego. Eu estou ficando velha, Diego. Estou ficando velha. O Diego foi meu aluno, acho que deve fazer uns 6 anos, 8 anos, talvez, né? E aí despontou assim, e hoje é meu professor, né, Diego? Hoje é meu professor, a gente
Eu vejo ele tem um pique assim de entender as coisas e de buscar e de pesquisar, enfim. Eu acho uma coisa assim, muito bacana, tem muita didática para dar aula, os alunos adoram as aulas dele, né? Sempre muito instigativo, enfim, né? Então Eu tem quero dar um um ânimo. testemunho de fé aqui, tá? Já que você entrou nesse assunto. Né? O pessoal pergunta como que eu me apaixonei pelo direito previdenciário. Né? Eu sou apaixonado, sou louco. Eu não gosto de outra área. Eu gosto disso aqui. Né? E eu tenho 3 razões da paixão pelo direito. Jane Berwanger, Adriane Bramante e Emerson Mendes. Digo Oh, isso que porque legal. eu estava fazendo eu já atuava no direito previdenciário antes de conhecer vocês, aqui em Brasília. Eu tinha Uhum. escritório com outro cidadão, né, que mexia com associações, nós tínhamos mais de 10 mil clientes. Só que a intenção dele era captar. Então, ele ensinou errado para a gente, eu era estagiário dele no início, ele ensinou errado para a gente, meio que também induziu o cliente errado, mas eu estava convicto do que ele me ensinou. E eu vi que as coisas não estavam dando certo. Eu falei, eu vou fazer uma pós-graduação, né? Porque nessa época eu já coordenava o escritório. E aí, na pós-graduação com vocês, minha cabeça simplesmente fez: o que está acontecendo? Que mundo que eu tô, né? E assim, vocês muito educados, passando conhecimento com firmeza. Então, assim, eu sou grato a vocês pela iluminação. Se hoje eu tenho luz e consigo transmitir um pouco dessa luz, eu devo a vocês. Que Ah, vocês que legal, conseguiram Diego. transmitir Obrigada. isso para mim com muito amor e com muito carinho. E eu tenho vocês como meu espelho na minha atuação profissional, tanto lecionando quanto advogando. Obrigado, viu, gente? Que legal, que legal. E aí, nos corredores do Congresso, né, eu era presidente do IBDP, e eu precisava de alguém para atuação parlamentar. Aí, diz, o Diego, conheço o Diego? Eu disse, o Diego, já sei quem é o Diego. Aí, a primeira ocasião que eu tive foi lá na época da reforma do Temer, né, Diego? Sim. Aí, o nosso primeiro problema, em toda a época da reforma do Temer, era conseguir entrar no Congresso Nacional. E ali tem histórias e histórias, né? Então, assim, Diego, não estou conseguindo entrar, vem aqui me buscar, vem aqui, traz um cartão, traz não sei o quê. Eu brincava e dizia assim, ó, tinha dia que bastava um assessor vir, tinha dia que tinha que um deputado vir buscar a gente, tinha dia que não adiantava nada, né? Não tinha É verdade. ninguém. E aí, uma vez, Diego, eu lembro que estava junto nessa. O Diego tinha uma vantagem que, como ele era o diretor parlamentar, ele tinha um crachá, né? O Ricardo. E ninguém mais tinha esse crachá, né? E só o Diego. E, na verdade, muito justo, porque ele que coordenava a matéria. E aí nós entramos com uma, Mandato de segurança. um Isso, habeas corpus. das costas. A doutora Gisele Cravichinchim, de Santa Catarina, que é diretora da atuação judicial do IBDP, fizemos um habeas corpus para poder entrar no Congresso Nacional. Em 24 horas, o ministro Fachin deu a liminar. Eu disse, eu me achei. Né? Aí eu, pronto, né? Peguei o impresso, cheguei lá na porta da Câmara dos Deputados, o cara disse assim, não é bem isso que diz aí. Tinha uma Pronto, vírgula. simplesmente ele disse, não descumpriu uma decisão do STF, né? É, Então, assim, ali a gente interagiu bastante, o Diego sempre com muita vontade de fazer, de buscar muita articulação, que ali, né, Diego, tem que ter um estômago. tem que ter um Tá louco, estômago ali tem que ter um forte. estômago. Tem que Além ter. de ter que ter sapato, né? Sapato, Pronto. estômago e uma boa cabeça, né? Porque Brasília é uma coisa vista de longe e é outra coisa vista de perto. Né? O Congresso Nacional não é esse bicho de 7 cabeças, esse meio corrupto que você vai entrar e vai sair sujo. Não é. Nós provamos isso. A advocacia previdenciária provou isso. O Temer proibiu, junto com os presidentes da Câmara na época, o acesso da advocacia, porque a gente estava fazendo Uhum. barulho. Assim, estava enchendo o saco. Desculpa, Eles mas a queriam gente estava isolar a ali gente dizendo. dos deputados, né? Exatamente, queria isolar e não conseguiram. Não Teve dia da conseguiram. gente colocar 50 advogados dentro do Congresso colhendo assinatura. Eles não Sim. conseguiram. Por mais que criasse esses problemas, era aquela barreira ali na porta, mas dava uns 20, 30 minutos, a gente resolvia botar todo mundo para dentro e botava. Né? Então, inevitavelmente entrava. Mas Brasília é muito curioso, gente, porque a sociedade tem uma visão daqui diferente. Né? E se, eu vou entrar, não vou conseguir falar, não vou...
Pelo contrário, né? E durante a reforma do Bolsonaro, o que nos impressionou foi que essa pressão não existiu. Né? Não Estava existiu. aberto. Uhum. Estava aberto. Então, E foi olha no que, Congresso. coerentemente, né, seria um governo que tem uma origem mais militar, seria mais lógico, mais pressão agora que antes, e não foi, realmente não Isso, foi. Não foi, não foi. não foi. É, Exatamente. Foi bem mais é. aberto, bem mais dialogado. O que atrapalhou a reforma, Jane, foi no meio do caminho, né, no final, no meio do ano para lá, quando o Paulo Guedes começou a desesperar com o cumprimento do orçamento dele. Mas diz um deputado, nosso amigo, um querido defensor da aposentada, Arnaldo Faria de Sá, né? PTB Ah, de que São Paulo, saudade dele. a nossa perda no Congresso Nacional, porque era um cara super respeitado, advogado, previdenciário também, Uhum. né? Ele fala assim que praga de advogado pega, né? Ele gritava. Ele falava Praga isso. de aposentado pega. Praga de aposentado pega. E aí que veio. Por que a reforma correu tão rápido? Porque o Paulo Guedes queria executar o orçamento dele. O orçamento que é executado, né, durante o mandato é o orçamento do ano anterior. Então, no ano passado, Paulo Guedes, eu não falo que o Bolsonaro está governando, Paulo Guedes estava executando o orçamento do Temer. Né? Então, ele falou, ano que vem, 2020, eu preciso executar o meu orçamento. E aí vem a pandemia, então, toma. Né? Fez rápido demais, Castigo. castigo de É. aposentado. Fez rápido demais, Uhum. atropelado, gerou, na minha opinião, não está gerando economia, você está gerando uma protelação de economia. Você está numa Precatório, economia né? momentânea, Precatório. nisso, você está numa economia momentânea achando que você vai economizar. Mas isso vai gerar tanta judicialização, e o custo disso vai ser tão alto para o Estado, que no fim das contas, até do ponto de vista econômico, não vai ser viável. Né? Então, praga de aposentado pega. Fez tão rápido que não conseguiu executar o orçamento do mesmo jeito. Pessoal, estamos nos encaminhando para o finalmente. O pessoal está perguntando aí do sorteio. É direto lá pelo pessoal do SERS, tá? Amanhã a gente divulga aqui. Não sou eu que faço o sorteio, tá? Eu não acho que eu não conseguiria fazer duas coisas ao mesmo tempo, Diego. Verdade. Então, Diego, só lembrando que o Diego Cheruli, professor Diego Cheruli, é um das nossas estrelas na pós-graduação. Tenho certeza que vocês vão gostar, porque é um dos professores, hoje, uma referência nacional, é uma referência realmente, as aulas maravilhosas, e aqui deu para ver assim que ele está por dentro lá de tudo que aconteceu, então fica até mais fácil de entender, porque participou ativamente de tudo isso. Então, tenho só a agradecer, Diego, aqui a tua participação com a gente, dizer que é uma honra, né, poder contar contigo, poder contar contigo nesse momento e contar contigo na pós-graduação. Tá? O pessoal que quer participar do sorteio, vai lá no link do post que eu fiz, tá lá as instruções e amanhã o pessoal divulga. Então, Diego, muito, muito obrigada aí por essa hora de aprendizado mais uma vez, né? Realmente fantástico. Aqui tem pessoal tá te elogiando aqui, né? Obrigado. Então, o pessoal aqui agradecendo aí a tua dedicação, que foi realmente imensa, né, no Congresso Nacional, muitas vezes sem comer, comendo mal, dormindo mal, enfim, né? Teve uma noite que o pessoal foi dormir, aí o Diego chamou todo mundo de volta. Eu não estava lá naquele dia, né? Já Tá. estava em outra agenda. Tinha ido embora. Chamou todo mundo de volta para incomodar os deputados lá, então fez um excelente trabalho. Diego, Obrigado. muito, muito obrigada aí por essa troca aí de conversa, enfim, que foi muito bacana. Obrigado, Jane. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês e dar aula na pós. E contem comigo sempre. Né? O importante é a gente fazer o bem sem olhar quem. Esquece desse o lema preferencial da advocacia previdenciária. Tá certo.